Meus irmãos, convido a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, versos de 1 a 8. Que, pois, diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas, ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Que o Senhor aplique sua palavra aos nossos corações. Oremos. Agradecemos, Pai, por este momento tão precioso e tão valoroso aqui na tua presença santa e bendita, Senhor Deus. Tem misericórdia de nós, Senhor Deus. Nos capacita a falar mais de ti, Senhor Deus, a chegar mais na tua presença santa e bendita, Senhor. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Olha para nós com teu olhar de misericórdia. Cura, Senhor Deus, as nossas feridas, ó Pai. Clamo a ti também, Senhor Deus, pela família dos nossos queridos irmãos, Ricardo Florindo, Kelvio, Senhor, que foram pessoas que tivemos o privilégio de conviver com elas, Senhor Deus, mesmo em momentos de divergências, de pensamentos, Senhor Deus, que tenham parecido brigas, Senhor Deus, mas nós sempre nos unimos, ó Pai, com um só propósito, de pregar a Tua palavra, Senhor. Enquanto vida tiveram, Senhor Deus, souberam fazer a Tua obra e o Teu trabalho, Senhor. E agora, Senhor, clamamos pelo consolo dos seus familiares, ó Pai. Abençoe a cada um, Senhor. Você também com a nossa igreja, Senhor Deus, que reúne aqui em Jardim América, que ela possa continuar crescendo, Senhor Deus, cada dia mais na Tua palavra, no Teu conhecimento, sabedores que só Tu pode fazer a diferença na vida de cada um. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus queridos, vamos falar um pouco sobre a palavra de Deus, né? Sobre o que diz. Nós temos sempre ouvido muito falar sobre disputas de terras. E vemos vizinhos que entram em conflitos uns com os outros, vizinhos que querem se atritar por tão pouca coisa e nada que uma conversa não venha a resolver a situação. Mas nós lemos também muitas coisas sérias, gravíssimas, como as cenas do MST, onde geralmente se vêem lutas e sangue derramado. Precisamos orar para que isso não aconteça, meus irmãos. E o conselho que se dá em disputa de propriedades vizinhas é simples. É simples, é simples. Ir ao cartório, verificar o registro da propriedade e saber até que ponto está aquilo que me pertence e aquilo que não me pertence. É esse que deve ser o entendimento. Mas nós muitas vezes não vemos as pessoas agirem assim. Mas o conselho que se dá em disputa de propriedade vizinha também, nós vamos começar a observar que, da mesma maneira que deve ser a nossa visita espiritual, nós temos a urgente necessidade de verificar o que a Escritura diz para as nossas vidas. A Escritura aqui que estou falando é a Palavra de Deus. Deus revela claramente a sua vontade para com o ser humano. É uma fonte segura e que podemos confiar. Não importa as contradições humanas, não importa os enganos, porque a autoridade da Escritura derruba todas essas contradições. A palavra de Deus, ela é a verdade. Não é uma verdade, como muitos costumam dizer. Ela é a verdade.
e ela quem deve ser a, o norteador, desculpa, o norteador das nossas decisões em nossa caminhada aqui na Terra. Mas nós queremos fazer uma pergunta. Primeira pergunta: o que é que trata as Escrituras? Ela revela a triste condição do homem. Prova que todos nós somos pecadores. E nós temos isso numa passagem bem simples, em que muitas vezes passamos e achamos tão pequeno aquilo ali, mas é tão importante que nós venhamos a compreender. Olhemos. Lá em João capítulo 8, no verso 7, quando está se tratando do caso da mulher adúltera que é levada lá para os seus julgadores, à frente dos sacerdotes, os escribas, os fariseus, eles dizem que ela deve ser apedrejada porque ela descumpriu a lei de Moisés. Mas só que esquecem de interpretar a lei de Moisés, que a lei de Moisés diz que os dois devem ser apedrejados, tanto o homem como o que estava praticando o adultério, como a que cometeu o adultério, que é a mulher. Então, onde estava o homem que cometeu o adultério? Quem levou a mulher a cometer esse adultério? Aí nós vemos Jesus dizer: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Todos nós somos pecadores. Se você não tiver pecado, atire a primeira pedra. Eu não atirarei. Pelo contrário, eu o abraçarei. Eu mostrarei a você a verdade. Nós não podemos estar aí atirando para todo lado, como nós vemos as pessoas fazerem, sem pensar que podem estar atingindo pessoas inocentes. Mas em segundo lugar, a palavra nos mostra o perigo para os que são negligentes com a palavra e com o trabalho do Senhor. A lei de Deus, ela é severa para com aquele que não busca a reconciliação com Deus. No versículo 7 e 8 do texto que nós lemos, nós podemos ver claramente a palavra do Senhor mostrando a verdade. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Por isso, meus irmãos, a palavra de Deus, aqui em terceiro lugar, nos mostra Cristo como nosso socorro. Ele é o nosso único e suficiente Salvador, pois é o Filho de Deus, que veio ao mundo para nos livrar do pecado. Este foi o maior objetivo de sua vinda à Terra. E o apóstolo Paulo, lá em Atos do Apóstolo, capítulo 26, nos versos 22, ele quer nos mostrar isso também. Atos dos Apóstolos, capítulo 26, versos 22 até o verso 23, quando ele diz assim: mas alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho, tanto pequenos como grandes, nada dizendo, senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer, isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, anunciaria a luz ao povo e aos gentios. Então, meus irmãos, nós vemos que Jesus, ele veio ao mundo com esse propósito de nos socorrer, de nos livrar dos pecados e para que nós fôssemos testemunhas dele. Nós somos testemunhas de Cristo. Mas em quarto e último lugar, nós vamos observar aqui que a palavra de Deus, ela salienta a urgência da salvação. Nós temos adiado muito o nosso papel como cristãos. O que nós estamos fazendo pelo amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo na nossa vida cristã? Nós estamos adiando o nosso trabalho, a nossa obra,
que era a obra de Cristo. Por isso, a palavra de Deus mostra o perigo de adiar a decisão de aceitar ao Senhor Jesus Cristo, aceitar as Escrituras. E as Escrituras nos mostram o impressionante interesse de Deus em restaurar o perdido. E a palavra diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 2: Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Por isso, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos dá esses ensinamentos que são interessantes nesta palavra de Deus. Por isso, queridos, prestemos atenção como está sendo o nosso procedimento diante do Senhor Jesus, diante dos nossos vizinhos, diante daqueles que têm nos cercado. Será que nós estamos dando verdadeiro testemunho de ser verdadeiros cristãos? Concluo dizendo para vocês nesta noite que existe uma urgência em atender às Escrituras. O tempo é o hoje, o agora. Não podemos deixar para amanhã, pois este pode não existir. É por isso que diz: o amanhã, o ontem, é passado. O hoje é agora. O amanhã é futuro. Ainda vai existir. Ainda vai acontecer. Mas o hoje já está acontecendo. Já está existindo. Por isso, precisamos dar testemunho da palavra de Deus hoje. Não esperar pelo amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. E Ele é quem vai dizer a cada um de nós como deve ser o nosso amanhã. Por isso, meus irmãos, creiam na palavra de Deus. Deus tem um propósito na minha, na sua, na nossa vida. Se fomos chamados para ser igreja, é porque Deus tem um propósito em nossas vidas. Precisamos juntos dobrarmos os nossos joelhos, clamarmos ao Senhor e perguntar: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O que tu queres que eu faça? Nós precisamos olhar mais para Jesus e falar mais de Jesus para o povo. Que Deus nos abençoe. Amém. Pai, agradecemos pela porção da Tua palavra ministrada nesta noite, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, o Teu povo, abençoa cada um de nós e nos livra do mal, Senhor. Perdoa as nossas faltas, Senhor Deus, as nossas fraquezas. Conduz-nos a cada dia, Senhor, falar as Tuas verdades, os Teus ensinamentos. Livra-nos de todo o mal, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno Pai, o poder eterno e as consolações eternas do Espírito Santo, repouse e permaneça sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém.